Agora vejam, tá? Agora eu quero falar um pouquinho quando usar a tiragem de uma carta só. Normalmente o cliente que vem buscar uma consulta, por exemplo, com um tarólogo como eu ou outros tarólogos, tá? É muito difícil o tarólogo vender um serviço de uma carta só, tá, gente? Então, assim, a pessoa está pagando lá um determinado valor por uma consulta, o tarólogo não vai tirar uma carta só, ou quem faz o baralho cigano também não vai tirar uma única carta só, tá? Aqui eu estou dando exemplos didáticos e assim, existem situações em que dá para tirar uma carta só. Por exemplo, quando você faz leituras para você mesmo. Em situações em que você está com uma certa pressa. Então, por exemplo, agora eu vou falar em que situações é interessante fazer a tiragem de uma carta só. Então, por exemplo, é interessante quando você quer fazer tiragens para você mesmo e você está com uma certa pressa. Quando você quer tomar uma decisão mais rápida para lidar com uma determinada situação que daqui a pouco vai acontecer. E vejam, eu estou imaginando aqui uma situação em que eu já tentei achar soluções por mim mesmo, usando a minha racionalidade, a minha razão. Ou seja, usando o lado esquerdo do cérebro. Eu gosto muito dessa metáfora. O lado esquerdo do cérebro pensa com a lógica, pensa com a razão, né? O lado esquerdo do cérebro está muito mais relacionado a um pensamento linear, reto e focado em fatos concretos. Enquanto que o lado direito do cérebro está muito relacionado com a intuição, com a afetividade. Então, é uma forma de pensamento não linear que leva em conta o conjunto dos fatores de uma maneira mais sistêmica, usando principalmente a intuição, a criatividade e o afetivo, o emocional. Então, entendam que a consulta de oráculos tem muito a ver com o lado direito do cérebro, tá? Então eu estou imaginando que a pessoa, numa situação rápida e imediata, ela já tentou anteriormente resolver a situação usando o lado esquerdo do cérebro, usando a lógica, mas não chegou a uma conclusão e ela precisa resolver rápido aquela situação. Então uma tiragem rápida de uma carta pode trazer um contraponto, pode trazer uma visão diferente ou ampliada da situação. A tiragem de uma única carta também pode ser usada depois que eu já fiz uma tiragem de tarô com 5, 6, 7 cartas, tiragens mais completas, mais complexas, né? Maiores e mais complexas, mas eu ainda fiquei com algum tipo de dúvida ou estou precisando de um complemento, de uma síntese, e aí eu tiro uma única carta para tentar sintetizar o jogo ou para tentar esclarecer algum ponto que ainda ficou vago. Também posso tirar uma única carta em consultas que são presenciais. Por exemplo, eu estou em tempo real e presencial com um cliente, já fiz uma consulta ampla com muitas cartas, né? Mas o cliente continua tendo dúvidas, tem aquele cliente que por mais que você tente responder, né, ele é muito ansioso, então ele traz pergunta atrás de pergunta. Então, uma tiragem de uma única carta pode ser uma tiragem para concluir mesmo a consulta e falar para o cliente, olha, a gente basta aqui, tá? A gente já analisou várias cartas, já analisou a questão por vários ângulos, então eu vou tirar uma única carta para a gente concluir e colocar um limite mesmo na consulta e ajudar o cliente a suportar a sua ansiedade, né? Colocar um limite na própria ansiedade. É sempre bom reforçar o conselho com esse tipo de cliente para ele não ficar repetindo consultas, não ficar fazendo várias consultas com vários tarólogos, com vários oraculistas. É claro que a pessoa é livre para fazer o que ela quiser, mas essa atitude não vai ajudar a pessoa. Um dia, em outro momento, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A tiragem de uma carta, ela pode ser interessante quando o tarólogo ou cartomante está fazendo consultas para várias pessoas seguidamente. Por exemplo, numa live pública no YouTube ou no Facebook, nas redes sociais, ou por exemplo, quando vai atender um grupo grande de pessoas numa reunião social, por exemplo. Tá? Então, de repente, tem muita gente para ler e você vai fazendo leituras de uma carta só. Apesar que eu tenho que dizer para vocês que a maioria dos cartomantes e tarólogos, quando se encontram nessa situação que eu acabei de falar, normalmente eles fazem tiragens de 3 cartas.
que ainda é uma tiragem rápida, tá? E é uma tiragem que dá um pouco mais de informação do que a tiragem de uma única carta. Aqui no canal eu já tenho exemplos de vídeos com tiragens de 3 cartas. A tiragem de 3 cartas, então, é a mais usada, inclusive, pelos tarólogos quando fazem lives públicas e fazem tiragens rápidas para muitas pessoas, mas poderia ser uma tiragem de uma carta só também. A tiragem de uma carta só, ela é escolhida normalmente, ela é indicada quando a pessoa tem um tema prévio, tá? Então, na verdade, é uma tiragem de temas específicos, onde então a pessoa quer tirar uma carta tema, tá? E esse tema ele é prévio, ele é definido previamente. Então vou dar alguns exemplos. Eu quero tirar uma carta só para saber o que eu preciso melhorar na minha vida, tá? Então isso seria uma carta tema. O tema central é o que eu preciso melhorar na minha vida. E aí você tira uma carta só. Ou então, o que eu devo receber da vida? Ou ainda, o que eu devo me livrar, do que eu devo me livrar nessa vida. Então você tira uma carta só, tá? E a carta vai falar de alguma característica, de algum fator importante do qual você deve se livrar. O mais comum, porém, é as pessoas pedirem o conselho do dia. Tá? Então a pessoa acabou de acordar, ela já deixa até o baralho pronto em alguma mesa, em algum lugar de fácil acesso, ela embaralha rapidinho e tira uma carta só. E aí ela vai ter a carta do dia. Essa carta pode trazer uma predição sobre o dia, o que deve acontecer, ou algum tema para refletir no dia. Aqui nesse monte, por exemplo, eu tenho apenas os arcanos maiores. Imagina que eu já embaralhei bem essa carta, tá? Já embaralhei bem essas cartas. E aí eu quero tirar uma carta do dia. Então eu posso abrir o baralho e tirei essa carta do dia, tá? É um exemplo fictício. E aí deu, por exemplo, ó, a carta do louco. Então, o que essa carta está me falando, tá? Do ponto de vista da previsão, pode ser que esse seja um dia agitado, um dia de impulso, de iniciar coisas novas. O conselho da carta também pode ser no sentido de você se abrir para experiências novas. O que está escrito aqui é busca e liberdade, tá? Esse baralho é o tarô Atala, e que vem aqui com uma mensagem. Então, busca e liberdade. Então, talvez seja um dia para ou iniciar coisas novas, tá? O louco normalmente é uma carta de impulso para você se atirar a algo novo, diferente, ou pode ser também uma indicação de um dia para você aproveitar mais a liberdade do dia, tá? Então é realmente ter um dia de mais prazer, de mais descanso, ou para fazer alguma coisa que você goste, né? A propósito, essa carta se encaixa comigo, né? Eu não pensei em tirar uma carta do dia para mim, mas aqui, assim, a ideia da carta do louco é fazer alguma coisa que eu goste. E gravar vídeos é uma das coisas que eu gosto de fazer. Hoje é domingo e eu tô tirando o dia para gravar vídeos, né? Vou gravar vários vídeos e já vou deixar guardado no computador para depois editar. Então a carta do louco até se aplica a mim no meu dia. Provavelmente vai ser um dia que eu vou trabalhar bastante, né? É um dia agitado, no sentido de que eu vou trabalhar bastante, mas é fazendo aquilo que eu gosto, que é gravar vídeos aqui pro canal. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco dessa questão da tiragem de uma carta, tá? Eu fiz esse vídeo exatamente porque praticamente não tem materiais assim na internet por aí. A tiragem de uma carta, ela é muito interessante também para quem é tarólogo iniciante, para quem ainda está estudando as cartas e está tentando criar uma intimidade com as cartas. Mas mesmo para o tarólogo experiente, com bastante conhecimento, com bastante repertório, também é interessante para aquelas tiragens rápidas, em que você está com pouco tempo e você quer rapidinho decifrar a resposta de uma questão, seja para previsão ou conselho. Eu vou continuar esses vídeos de tiragens, tá, gente? De métodos de tiragem de cartas. O próximo vídeo vai ser sobre tiragens de 2 cartas. Eu vou falar sobre isso também. E se vocês gostam desse tipo de trabalho, tá? Desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal, no botão de sininho para não perder nenhuma notificação e acompanharem os vídeos novos, ok?
Na parte de baixo do vídeo, eu vou deixar o link para duas comunidades que eu tenho no Facebook, que são comunidades de tiragens de tarô. Uma delas eu acabei de abrir, é uma comunidade nova, deve ter 12 pessoas, então ela é novinha, vocês podem ingressar na comunidade. Eu estou colocando tiragens novas de cartas, exemplos de tiragens de cartas nesses grupos. E tem a fanpage Conselhos de um Tarólogo, que também eu estou publicando bastante exemplos de tiragens tarô, de carta. E as minhas páginas que tratam do tarô estão muito interessantes, tá? Para quem gosta do assunto. Então vocês estão convidados, explorem a parte de baixo do vídeo, que tem links para vários grupos, para vários outros trabalhos que eu faço em redes sociais. E como vocês viram, mesmo um vídeo de uma metodologia simples como é essa tiragem de uma única carta, vocês podem ver que eu faço pesquisa de vídeos, faço pesquisas de bibliografias. Antes de vir aqui produzir o meu material, eu monto uma pauta. Então tem um trabalho de bastidores que exige tempo, né? Existe um trabalho aí por trás do vídeo. Além de gravar, eu tenho que editar, revisar o vídeo, né? Então existe um trabalho aí maior que eu preciso remunerar esse tempo, esse trabalho. Então quem quiser colaborar com o fortalecimento desse trabalho pode fazê-lo através da campanha Apoia-se, né, aqui do canal. Eu já tenho feito vídeos anteriores falando da campanha Apoia-se. O link está em algum lugar do vídeo ou na descrição do vídeo. Aí vocês podem acessar os links da campanha Apoia-se, saber do que se trata e, se vocês acharem interessante, tentar fornecer um apoio e uma ajuda para o canal, ok? Vocês também ajudam quando vocês se inscrevem, quando vocês compartilham com amigos os vídeos. Então, espero encontrá-los nos próximos vídeos do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!